Olá, estamos apresentando mais um Feolicast. Hoje estou aqui com o meu amigo, pastor Nerivando Silva, que vai estar dando o testemunho dele, contando um pouquinho da sua história e edificando as nossas vidas. O testemunho dele, já digo para vocês de passagem, que é fortíssimo, gente. É testemunho assim de você ficar do início ao fim, não perder nem um pedacinho. Pastor Nerivando, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Essa oportunidade eu creio que veio diretamente dos céus para falar um pouco, né, do muito que Deus fez na minha vida. É uma oportunidade única, né, de enaltecer o nome do Senhor, porque a minha vida é um milagre. Amém. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente do início, né? De como o senhor se converteu, como o senhor conheceu Jesus, se o senhor nasceu num berço evangélico, se o senhor se converteu depois, como que foi esse início seu? Eu conheci Jesus muito novo ainda, tinha uns 12 anos de idade, e na cidade a qual eu morava, é uma cidade pequena, né, a qual eu morava, tinha um grupo, né, que eles tinham um estilo como escoteiro, mas era totalmente diferente. Eu pensei que era escoteiro, mas eram os desbravadores. Desbravadores? Da igreja adventista do sétimo dia. Aí eu comecei a andar com aquela galera, né, e tinha uma líder deles, né, que gostou muito de mim e me incentivou, né, a ir nos cultos, aí nos trabalhos, né, que eles tinham dos desbravadores, e ali eu conheci Jesus. Mas teve algo interessante que me marcou, foi que eu estava num culto, né, eu acho que era um culto de quarta-feira, não, um culto de sábado de manhã. Aí, enquanto o pastor estava ministrando, eles não têm costume lá, né, de expulsar demônio, culto de libertação, o culto deles são um pouco mais diferenciado, só que caiu uma pessoa possessa. No culto? A pessoa se manifestou no culto. E só que a pessoa estava manifesta no culto e ninguém fazia nada. Então, né, eu fiquei com medo, né, olhando para aquilo, fiquei com medo. E eu não tinha apoio dos meus pais. Não tinha apoio dos meus pais, porque os meus pais, eles, né, hoje o meu pai não é vivo, mas eles eram católicos, né? E por ser católicos, só que eles não praticavam, não ia na igreja nem nada, só dizia Só ser para dizer católico. que tinha uma religião isso. ali. E até o pessoal da igreja me incentivou a estudar, eles queriam pagar uma faculdade para mim, levar para um determinado lugar para mim se tornar pastor, porque eu sempre fui assim, né? Eu sempre... Quando eu quero algo, eu entro no profundo mesmo, né? E lá era muito bom que eles faziam umas escolas bíblicas e você tinha que guardar versículos na cabeça, e quando eles falavam, quando não eram Memorizar. versículos, memorizar. Quando não eram os versículos, eram os livros da Bíblia. Legal. Aí você falava assim e tal, e eu sobressaía sobre os demais, né? E eles quiseram investir em mim, só que eu não tive o apoio dos meus pais. Aí quando eu tive essa experiência ali, eu fiquei com medo, eu parei de ir e não tive o apoio da família. Não, continua, tal. Aí depois que eu saí, né, da igreja adventista, passei um bom tempo, né, entre aspas, como a gente fala, né, no mundo, nosso linguajar, no mundo. E no mundo aí eu fui conhecendo as coisas, né? Fui conhecendo a bebida. Eu tive um pai que nunca permitiu que a gente saísse de casa, só que ele trabalhava longe, e quando ele ia trabalhar, passava 3 meses, 6 meses fora, e a gente aproveitava, entendeu? Quando ele estava em casa, a gente era um santo, né? Principalmente eu. Mas quando ele saía, aí eu aproveitava, aprontava tudo, e comecei a conhecer pessoas, né? E foi uma época a qual, perdão a expressão da palavra, mas é necessário falar, se você fosse vagabundo, você era conhecido na escola, as pessoas temiam você na escola. E aí eu comecei a me aprofundar. Fui para o álcool, do álcool cheguei na maconha, da maconha fui para a cola, da cola fui para a benzina, da benzina fui para o tiner, aí depois eu fui para a cocaína. Chegando em Curitiba, eu conheci o maldito crack. Aí a minha vida
Quantos anos você tinha, pastor? Desculpa cortar o senhor. Quando eu comecei... Isso, essa tinha época. 16 anos. Nossa, 16, muito novo. Não, 15 anos. De 15 para 16 anos eu comecei a conhecer as drogas, entendeu? Eu teria até um futuro bom no futebol, só que lá no futebol também conheci pessoas, né, que faziam uso de entorpecente para jogar. Né? Aí eu comecei a entrar nessa pira, e daqui a pouco você não consegue mais treinar, correr. Então, com 18 anos, eu parei de fazer atividade física e fui direto, né, para as drogas. Me afundei mesmo nas drogas. Né? Eu morava numa cidade chamada São Mateus, no Espírito Santo, uma cidade muito pequena, histórica. E todo mundo ali me conhecia. Todo mundo me conhecia ali. E eu comecei a me rebelar, assim. Eu não sei se era falta de paternidade, porque eu tive um pai e meu pai não era presente. Muitas vezes eu quis um abraço, não tive um abraço, um carinho. Todas as vezes que meu pai chegava em casa, parecia que ele estava revoltado com a vida. Não estou colocando a culpa no meu pai, estou dizendo assim as situações que eu vivenciei. Talvez fosse a maneira dele me educar. Sempre apanhei, nossa, apanhei de todo tipo de maneira. Eu apanhei de pau, apanhei de vara, apanhei de corda, apanhei de fio, entendeu? Porque também não era gente. Eu não era gente, entendeu? Eu não sei se eu também. Meu Deus, não sei se por causa dessa situação me rebelava, né? Queria. Então eu fui me rebelando de várias formas. Na escola, eu ia para a escola, não estudava, só arrumava briga na escola, batia em menina. Eu sempre tive uma cabeça muito grande, um nariz desenvolvido e uma boca muito grande. Então era motivo de chacota. As pessoas, capacete, cabeçudo. E a minha forma de defender era por soco. Entendeu? Eu não guardava nada para mim, não. Ia para cima, né? Só que o que aconteceu? Um dia eu estava na escola e... Olha como que eu ia para a escola. Lá tinha uma fábrica e a fábrica que tinha lá era a fábrica de chiboquinha. Eu não sei se aqui em Curitiba tem. Chiboquinha é uma bebida alcoólica que é misturado um monte de coisa, canela, ela se torna doce. Então você não sente o álcool. Ela é docinha, tá? E tinha um camarada que estudava comigo, que trabalhava nessa fábrica, e o que ele fazia? Ele roubava engradado, escondia no mato, e à noite a gente ia buscar. Aí, na hora da escola, eu pegava uns 2 litros daquele e colocava dentro da mochila. E ia para a escola. Né? E o cheiro é um cheiro muito forte, assim, os professores ficavam perguntando, mas não sabiam de onde vinha, e a gente começava a beber dentro da sala. E tinha um piá que estudava comigo, que eu não ia muito com a lata dele. Entendeu? Um cara meio pilantrão, uns caras pilantrão, assim, se fazia de amigo, mas não era amigo. Aí um dia eu estava tomando aquela chiboquinha dentro da sala e, de repente, ele jogou um papel em mim. Jogou um papel assim, começou rindo. Tinha uma menina assim que ela sempre andava com os caras assim que... Entre aspas, os melhores, entendeu? E tal. E ela brincando, eu já tinha um pouco de raiva já só pelo... Aí ela começou a conversar com o cara e o cara jogando papel. Ela rindo e ele rindo, jogando papel. E eu já chapado, mano. Já tava... mais pra lá do que pra cá? Cheguei e falei bem assim, se você continuar jogando papel em mim, eu vou te dar uma cadeirada na cabeça. Aí ele falou, quero ver. Eu falei, então joga o papel. Ele jogou o papel, irmão. Só que a cadeira era cadeira de ferro, com assento assim, um encosto de madeira grosso. Da maneira que eu estava assim, eu peguei e joguei. Pau! Foi no peito dele. Aí ele veio para cima. Saímos no soco dentro da sala de aula, irmão. Meu Deus. A professora estava assim, desmaiou. E eu comecei a dar soco nele. Aí eu tinha uma galera, né? A galera entrou dentro. Eu falei, não entra, é só eu e ele. Fui dando soco. Aí ele começou a correr. Entrou numa sala. Uma mulher grávida pulou assim, porque a gente estudava à noite, né? Entramos numa sala lá, eu acho que era magistério na época, administração. Entramos na sala lá do 2º grau. A mulher pulou assim da janela. Eram uns 2 andares, rapaz. Ela com medo pulou. E soco, irmão, comendo. Soco. Aí daqui a pouco... Descemos, né,
para fora, lá para o pátio, eu continuei batendo no cara. Cara, se não me segura, eu tinha matado ele. Se estendeu a briga, né? Né? Aí, hoje, como crente, eu entendo, né, que dependendo do uso de droga que você faz, você abre portais, e certos portais te dá a legalidade para demônios te usar. Porque eu já vi tantos testemunhos de pessoas que mataram alguém e disseram, eu não entendi porque eu matei, porque, na verdade, a minha consciência sumiu. Eu fiz coisas ali que as pessoas contavam para mim e eu falei, não, eu não fiz isso, não. Uma possessão mesmo, né? Eu creio que sim. Aí quando chegamos lá, 2 professores me segurou. Aí, só que interessante que a diretora era a tia dele. Nossa. Era a tia dele. Aí eles me colocaram para fora, o professor falou, vai embora. A diretora chamou a polícia. Eu vazei, né? Daqui a pouco eu tô indo embora, rapaz. Bonezinho levantado assim, orelha cheia de brinco. Daqui a pouco eu ouço o barulho. Eu conhecia já até o barulho da viatura. Uhum. Aí eu falei, é a Ipanema. Que era uma Ipanema, a viatura naquela época. Quando olhei assim, a polícia me seguindo até em casa. Mas não fizeram nada. Me seguiram até em casa. A partir daquele momento, nenhuma escola me aceitou. Porque ela era diretora, né? Eu ia numa escola, não, aqui você não estuda. Não, aqui você não estuda. Teve uma época que uma professora chegou para mim e falou, eu repeti 3 vezes a 5ª série. Ela chegou, não te aguento mais. Não aguento mais um ano com você, vou te passar. Não te aguento mais. Para você ver, eu descontava aquela raiva que eu tinha nas pessoas, entendeu? Só que depois eu comecei a descontar toda aquela raiva nas drogas. Aí eu me afundei. Tinha um clube, um baile lá, que a gente ia constantemente, era o Ouro Negro, era na época dos funk lá, daqueles funk do Rio de Janeiro, porque o Espírito Santo ele tem uma, principalmente a cidade que eu morava, uma cultura muito do Rio. Os times de lá não tinha time, né? Era time de 2ª divisão, 3ª, 4ª divisão, tem muito flamenguista, vascaíno, botafoguense, então eles extraem muitas coisas do Rio. A maioria dos MCs que cantavam nos morros do Rio ia cantar lá também. Aí a gente ia para esse baile, aí eu morava no Sernambi, tinha um Santo Antônio, tinha as vilas assim, né? E a gente se encontrava no baile. Todo baile, porradeira. Tinha briga. Soco. Naquela época não tinha muita arma lá. O melhor no soco ganhava. E eu descontava toda a minha raiva ali, Vaz. Toda a minha raiva, né? Um dia eu arrumei uma confusão com um cara fortão. Na verdade, não foi com ele. Tinha um rapaz que ele começou a namorar uma menina que eu tinha ficado com ela, né? Tinha ficado com ela e o cara tinha ciúme que a menina vinha, conversava comigo. Aí teve um dia que ele veio pra cima de mim assim, eu arranquei uma tábua e comecei a dar taubada nas costas dele. Nossa. Aí eu corri atrás dele. Só que ele tinha a galera dele, que era a galera do Ideal. E tinha um rapaz que trabalhava na Coca. Levantava aqueles pesão e tal. Hoje tem muitas máquinas que fazem, mas naquela época os engradados era braçal. O cara era desse tamanho. E eu tinha uma galera também. Só que quando eu cheguei, né, fui correndo atrás do cara, fui correndo. Aí quando eu cheguei perto dele, eu vi que saiu outra galera. Aí eu falei, não, a minha galera tá aqui, nós vamos pra... Aí saiu o cara. Você quer brigar mesmo? O Golias. Aí eu falei, tamo junto, vem pra cima. Porque eu tava com a minha galera, quando eu olhei pra trás, cadê? Um a um, irmão, saindo. Aí eu falei, não, hoje eu vou morrer. Mas vou morrer igual homem. Eu tinha um cinto desse tamanho assim, enrolei na mão. Falei, vem. Ele veio. Só que ele era lento, era magrão. Eu peguei, tinha o quê? Uns 62 quilos. Puro osso. Cabeça e osso. Magrinho. Rapaz, ele vinha, eu tirava a cabeça, né? Que era mais fácil acertar a cabeça, o cabeção, e dava uma com cinto. Tal. Mão, eu quebrei o cara na pancada. Meu Deus. Quebrei ele, mas sabe o que quebrar? Eu falei, não, eu não acredito que eu fiz isso. Aí a polícia chegou. Quando a polícia chegou, colocou todo mundo assim. Aí, de repente, tinha P2 lá, que eles andavam em carro descaracterizado. Aí chegou a P2 também. Aí, de repente, o delegado tinha acabado de assumir, né, ali a comarca da região. Aí o policial chegou atrás de mim. Aí o delegado, você conhece isso aí? Aí o policial, eu conheço.
Aí falou no meu ouvido: eu tenho uma sede de te matar. Falei: eu nem conheço esse demônio, ele quer me matar e tal. Aí o delegado falou: vai para tua casa, se você voltar para o baile, nós vamos conversar. Quem disse que eu voltei para casa? Fui para o baile. Não tinha medo, entendeu? Dessas coisas. E cada dia eu ia me aprofundando mais em questão a isso. Só que a piora da minha vida foi quando eu vim para Curitiba. Pastor, e só para entender aqui, esse momento que você vive ali, você acha que pode ter sido causado, você já falou aqui, né, pela falta de paternidade? Com certeza. Porque o teu pai estava longe, né? Você falou ele estava trabalhando, né? Sim. Enquanto quando ele estava em casa, você era uma pessoa. E quando ele saía, você se revelava, né? Você ali fazia as coisas conforme você queria. Sim, e eu não fazia quando ele estava em casa, porque eu tinha muito medo dele. Uhum. Muito medo. Teve um dia que a gente sempre... meu pai ganhava muito bem, só que meu pai gastava muito. Teve vez dele gastar todo o salário com prostituição, com bebida, né? Ele chegava geralmente em casa. Quantas vezes eu vi ele saindo com outras mulheres e a minha mãe vendo, entendeu? E aquilo foi me gerando uma revolta, entendeu? Ele chegava sempre em casa só para bater em mim e isso aí me gerou uma revolta. Teve uma época que eu queria uma bicicleta, queria tanto uma bicicleta, e ganhei um quadro. Ganhei só o quadro da bicicleta. Uhum. Só que aí eu fui montando a bicicleta aos poucos, montei uma bicicleta. Aí teve um dia que eu acordei 8 horas da manhã, peguei essa bicicleta e fiquei andando até 11 horas. Quando eu cheguei, quem estava em casa? Meu pai. Quando eu abri o portão, eu vi ele na porta, ele já olhou para mim. Nego safado. Aí ele olhou assim, tinha a casinha de cachorro, o cachorro tinha acabado de morrer. Ele olhou assim: eu preferia que o meu cachorro estivesse vivo e você morto. Meu Deus. Nossa, aquilo, e ele já me bateu. Então isso foi criando dentro de mim uma revolta. Eu não tenho... hoje meu pai não é vivo, mas eu nunca tive raiva do meu pai. Eu nunca discuti com meu pai, sempre apanhei, nunca falei uma palavra contra ele, não por só medo, nem com a minha mãe sempre foi amor comigo, eu nunca discuti com a minha mãe, nunca falei uma palavra branda com a minha mãe, só que isso foi gerando uma revolta dentro de mim, principalmente essas coisas, né? Eu fugi de casa uma vez, aí a minha mãe passou muito mal, aí eu voltei para casa. Aí o meu pai veio trabalhar aqui em Curitiba, tinha uns parentes aqui em Curitiba, uns primos, e esses primos chamaram o meu pai, ele já estava com uma certa idade, né? E chamaram o meu pai para vir trabalhar aqui, e a pessoa que veio com ele foi eu. Só que eu já estava... Sua mãe não veio? Não, ela veio depois, veio só eu e ele para começar a trabalhar e preparar as coisas aqui para que a família viesse, né? Aí eu vim com meu pai. Aí só que quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu conheci uma galera e comecei a me aprofundar no crack. Eu não tinha conhecido. Eu usava cocaína, eu tive quase uma overdose, mas o crack ainda não tinha usado. Seu pai não sabia disso? Não. Meu pai não sabia que eu tinha tatuagem. Meu pai, eu escondia tudo do meu pai. Diante de revolta, comecei a tatuar o meu corpo, e aquelas tatuagens artesanais feitas com motorzinho de carro, aqueles carros a pilha, entendeu? Fazia com a caneta ali. Aí eu emprestava o meu braço ali para fazer, fazia sempre chapado. Teve até uma tatuagem que o cara fez até torta, tatuagem que eu e ele bêbado assim e tal. Aí quando a gente veio para Curitiba, eu conheci o crack. E a gente estava morando na casa de um primo meu, e a mulher dele começou a falar assim de mim para o meu pai. Mas eu nunca fui uma pessoa assim que trouxesse confusão para dentro de casa. Eu resolvi os meus problemas. Minha mãe nunca descobriu depois, quando a gente já tinha uma certa idade, meu irmão começou a contar o que eu aprontava, né? Minha mãe: meu Deus, eu pensei que meu filho era um santo. Meu Deus. Entendeu? Porque sempre em casa eu sempre tratei a minha mãe, o meu pai, sempre como honra, entendeu? E aí eu vim aqui para Curitiba e um dia
diante dos questionamentos dessa mulher falando para o meu pai, um dia eu estava ali, mais precisamente ali no Centenário, só que ali eu não estava fazendo nada, eu estava com a galera ali que curtia rock. Na verdade, nunca gostei de rock. As bandas que eu gostava de ouvir era mais pop, não ia mais para o lado de rock, Legião, essas coisas, né? Engenheiro. E os caras lá gostavam muito de rock, né? E teve uma época assim que eu gostava muito de ouvir os Racionais. Aí eu tinha blusa do Racionais, touca do Racionais, camisa do Racionais. Aí quando eu cheguei aqui em Curitiba, eles colocaram o meu apelido de Racionais. Ô, Racionais aí, ô, Racionais, com meu nome, Nerivando, né? Difícil, mais fácil Racionais, mas de Racionais não tinha nada. Aí tava lá sentado, os caras ouvindo rock, né? Eu gostava de tomar um querosene, né? Uma cachaça. Eu nunca fui assim de cerveja. Eu sempre tomava mesmo cachaça para pirar lá. Porque o meu intuito, tem pessoas, né, que bebem, entre aspas, socialmente. O meu motivo de beber era ficar louco. Eu queria. E quanto mais rápido eu ficasse louco, melhor. Então era cachaça, né? Vamos pra cachaça. Aí eu ia pra cachaça, tomava cachaça, tava lá curtindo rock. Nem gostava de rock. E lá eles ouviam muito. AC/DC, Lantertal, eles gostavam do tal do Lantertal. Os negócios, Lantertal é mais, como que eu posso falar? É como se fosse uma dance music, né? O Lantertal, essa e tal. E aqui ouvi esse som. Aí meu pai chegou, mano. Meu pai chegou, eu estava sentado assim, meu pai já chegou me quebrando. Me quebrando mesmo. Você está aí com esses drogados, toma vergonha e tal. Me bateu, me deixou ali no chão. E eu não fiz nada. Seu pai nunca usou droga? Só bebia. Bebia. Nessa época você já tinha quantos anos, pastor? Nesta época, quando eu estava aqui, uns 18 anos. Já tinha completado a maioria de idade. Eu acho que já de 17, não, já tinha uns 18 anos. Uns 18 anos já. Em 98 que eu cheguei aqui. Eu acho que eu tinha essa idade. Cheguei em 90. Até me lembro, né, que tinha uma rádio que falava 98, a rádio do ano. Aí, tô lá, aí eu falei, eu não vou voltar para casa. Não vou voltar para casa e tal. Me revoltei. Aí a coitada da minha mãe sempre tinha um cuidado comigo, mandou meu irmão mais velho me procurar, falando, não, neguinho, volta para casa. Eu não vou voltar para casa, eu não fiz nada. Aí eu já a minha família já estava morando aqui, a minha família já estava morando aqui. Já tinham vindo para cá. Entendeu? Minha família já tinha vindo para cá. Tua mãe, a minha mãe, meus irmãos já tinham, nessa questão, neste momento, já tinham vindo, porque eu vim para cá, passei um tempo, retornei, aí meu pai continuou aqui, aí a minha família veio tudo, aí eu vim junto com a minha família, a gente já estava estabilizado aqui, morando aqui, e nessa situação aconteceu isso comigo. Aí eu não voltei para casa, aí eu dormi numa casa abandonada, um frio, irmão. Um frio, eu não dormia a noite toda. Rolava para um lado, rolava para o outro. Aí o meu irmão chegou e falou bem assim, neguinho, você quer voltar para o Espírito Santo? Você quer voltar lá para São Mateus? Porque aqui você não está dando certo com o pai. Se você quiser voltar para São Mateus, eu pago a passagem para você voltar. Aí eu pensei assim, não, eu vou voltar para São Mateus, né? Porque lá eu tenho muito amigo e tal. Voltei para São Mateus. Aí, quando eu voltei para São Mateus, as pessoas que eu pensei que iam me acolher, não me acolheram. Não me acolheram, e as pessoas falam que é seu amigo, mas entre aspas, né? Aí eu comecei a morar numa casa de uma certa pessoa lá, de um certo amigo meu. Aí, no passar de uma semana, eu fui jogar em Vitória. Passamos 3 dias em Vitória, que é a capital do Espírito Santo, né? Umas 4, 5 horas de São Mateus. Quando eu retornei, a minha bolsa estava jogada na rua. Não tinha lugar para ir, irmão. Aquele dia eu passei, chegamos à noite, passei o dia na rua. Aí eu dormi numa casa de um, numa casa de outro, dormia numa casa abandonada, dormia no relento. E ele não falou nada para você, só pegou tuas coisas, colocou para fora e não falou nada. Não falou nada e eu também não fui atrás. Não fui atrás. Aí eu conheci um rapaz lá chamado Coy. E esse Coy era usuário de droga também, né?
Comecei a usar muita cocaína, muita. Nossa, eu cheirava todo dia. Todo dia eu cheirava cocaína, não tinha o que comer, né? E o dinheiro que eu pegava, em vez de comprar comida, ia para as drogas. E uma coisa que eu te falo, ninguém te oferece comida, mais droga, mano. Então, me internava, porque esse COI, ele trabalhava numa oficina, e naquela época, né, se a polícia te pegasse com maconha ou cheirando, você ia preso. Hoje em dia... Não tem essa de usuário, não, né? não. Hoje tem, usuário. Você apanhava e ia preso, não tinha. Aí o que aconteceu? Eu usava droga com esse camarada e ele tinha um local para usar droga. Então muitas pessoas vinham e traziam droga por causa do local. Porque à noite ali a gente podia beber, ouvir som, cheirar e tal, ali levar mulher, muitos homossexuais iam também. Então era aquela coisa do diabo mesmo, entendeu? Uma orgia assim maligna mesmo. A gente começava a usar droga, daqui a pouco fazia aquela orgia ali, nossa. Aí, só que esse COI, ele conheceu uma pessoa da Universal do Reino de Deus. Conheci uma pessoa da Universal. Depois que eu saí da Adventista, não tive mais nenhum contato assim com Deus, com igreja, assim, tal, com igreja. E um dia, eu e este COI fomos na Universal, mas a gente foi cheirado de uma tal forma. E quando cheguei lá no Universal, o que aconteceu? Demônio caindo, pessoas possessas. Aí eu me lembrei lá da Adventista. Imagine ser cheirado e com medo. Nossa. O coração velho. Falei, não, eu vou morrer, Deus não está aqui, eu vou morrer. E caía demônio de um lado e o outro gritava lá. Nunca mais fui. Também eu falei, COI, nem me chama. Não vou mais. E dali eu comecei a me aprofundar mesmo. Me aprofundar de uma tal forma que eu me tornei mendigo. Passava semanas sem tomar banho, barbudo, cabeludo. As pessoas que me conheciam assim na cidade chegavam, Nerivando, o que aconteceu com você, cara? E eu não lavava a roupa. Eu usava a roupa, sujava, eu jogava fora. Porque não tinha lugar de onde eu lavar. Muitas vezes eu tomei banho no rio, mano. Um dia assim me revoltou de uma tal forma uma situação que as famílias ali, conhecida da gente, era muito amiga assim, né? Aí um dia a gente era 12:00, 1h, a gente estava na frente de um boteco, e o dono desse boteco e a dona ali, e os filhos, era muito assim amigo, né? Assim, entre aspas, nosso. E eu estava ali na frente daquele boteco com a fome, irmão. E eles estavam fazendo um churrasco. E eu com a fome, aí tinha um cara junto comigo, amigo meu junto comigo, eles vieram e convidaram só o meu amigo e não me convidaram. Rapaz, aquilo bateu uma revolta no meu coração. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou tirar a minha vida, eu não quero saber mais de nada. Imagine você ali, cara, todo mundo comendo e você com fome. E a pessoa que estava do meu lado tinha uma casa para comer. E eles sabiam que eu estava morando na casa do lado, que era abandonada. Eles sabiam que eu não tinha comido naquela hora. E aquilo ali começou uma revolta e eu comecei a roubar. Aí eu comecei a roubar, comecei a traficar. Um abismo chama outro abismo, né? Aí só que eu tinha uma irmã que estava morando lá em São Mateus também, que ela estava terminando a faculdade. Eu tinha um amigo lá também, que ele é muito bem, assim, monetariamente, porque ele lutou por isso. Só que eu nunca fui de dar trabalho, e eu não ia lá. Eu podia ir lá, pedir uma marmita, comida, entendeu? Mas aí eu pensava assim, eles sabem a situação que eu estou. Se eles quisessem me oferecer alguma comida, alguma coisa, né? Ou a minha própria irmã, né? Falar, neguinho, vem comer aqui e tal. Aí, Deus é tão bom que num dia de desespero, assim, não tinha onde mais ficar. Tinha um rapaz que era dono de uma mecânica. Ele olhou para mim e falou bem assim, você tem onde morar? Eu falei, não tenho onde eu morar. Ele falou, você quer cuidar da mecânica aqui para mim? Eu libero você aqui para dormir e você cuida da mecânica aqui para mim. E no dia o que você puder para me auxiliar aqui na mecânica, você me auxilia. Nossa, Deus sempre tem os seus anjos. Sim. A pessoa nem me conhecia. E eu comecei a morar, né, nessa mecânica. Eu dormia em 2 bancos de Fusca, né? Eu tirei dos Fusca, colocava assim, deitava e dormia ali. Só que eu fiz daquele lugar um ponto a qual eu trazia as pessoas para fumar ali.
Igual o Quai. Aham. Então eu falei, nossa, deu boa. Aí tinha um rapaz que era dono do mercado do lado, ligou pro dono da oficina, falou, ó, o cara aí tá aprontando a tua oficina. Aí teve um dia que ele chegou lá, nós estávamos em 15 lá dentro. Fumando maconha, bebendo, cheirando cocaína. Aí quando ele chegou assim, ele não brigou, ele só olhou assim. Aí os caras foram saindo um por um. Eu falei, ixi, hoje é o dia que eu vou dormir hoje é a noite que eu vou dormir na rua. Mas ele olhou para mim e só falou assim, pô, cara, não traga gente aí, vai queimar o meu estabelecimento. Eu liberei para você dormir aí, cara. Então, aí... Poxa, eu falei, cara, que cara gente boa, não vou sacanear com esse cara, não. Então, quando eu usava droga, eu só usava eu ali, ou quando eu estava com alguém, a gente procurava em outro lugar. Então, foi um ponto a qual Deus resguardou a minha vida, foi um lugar a qual eu tive, pelo menos, um local de dormir. Só que aí, as pessoas que viram eu ficando ali... Aí uma certa mulher um dia chegou para mim e falou bem assim, filho, você comeu já? Era 12:00, 1h. Eu falei, não comi nada. Posso preparar um prato de comida para você? Eu falei, pode. Nossa, irmão, o prato vinha caindo assim, ela colocava um prato em cima do outro, trazia, eu comia ali. No outro dia, era igual os corvos que alimentavam Elias, mas Elias era profeta, né? Vinha, me alimentava, ia à noite. Aí eu não tinha nada para comer, aproveitava comendo ali. Só que de repente eu jogava num time lá, né, na Suburbana, assim, e eu sempre fui muito bom no gol. Nossa, os camaradas falavam, cara, era para você ser um profissional, tal. E geralmente eu ia doido. Doido. A bola vinha no ângulo ali, eu fazia uns tipos de ponte assim, que os caras ficavam, cara, como que você faz isso e tal? E os caras não imaginavam que eu tava louco, irmão, louco ali e tal. Aí essa pessoa, né, dono do time, tinha uma mulher, e a mulher falou, Nerivando, você quer comer alguma coisa? Era noite, né? Eu falei, não quero, não comi nada, a gente chegou do futebol. Posso preparar uma marmitinha para você levar? Preparou uma marmitinha para mim. Deus então, cuidando, né? Então agora eu tenho uma pessoa que me alimenta ao meio-dia e uma pessoa que me alimenta às 18h, 19h, sempre chegava a marmitinha fechada. Mas aí a notícia chegou lá para minha mãe que eu estava virado num mendigo, né? Num homem das cavernas e tal. Aí a minha mãe conversou com meu pai e me trouxe de novo para Curitiba. Só que, em vez de eu melhorar, piorei mais ainda. Entendeu? Meu pai olhava para mim assim a situação, só que desta feita agora ele já não me batia. Porque eu já tinha 18, 19 anos, já era um homem, eu acho que ele entendeu. Não adianta, entendeu? Só que eu vi a decepção na cara dos meus pais. A decepção, assim, de eu não trabalhar. O trabalho que eu consegui, um dia eu fui aqui em Curitiba mesmo, meu pai conseguiu um trabalho para mim no local que ele trabalhava, eu saí no soco com o encarregado. Fui expulso, eu fui mandado embora por justa causa, que eu quis bater no cara lá, entendeu? E aí eu descobri que meu pai estava com um problema no coração, ele ia passar por uma cirurgia. Aí nesse estágio já estava feio. Todo dia, 2 litros de cachaça, 2 litros de cachaça, tine, cola, cocaína, benzina, eu saía para roubar, entendeu? No mundo descuidista, era o tal do descuidista, eu gostava de roubar escada. Sabe aquelas escadas que eles colocam, o material de construção coloca para vender? De alumínio ali? De alumínio, de madeira. Naquela época era muito de madeira. Todo dia eu levava 2, 3 escadas daquela. Aí eu vendia, trocava por droga, trocava por cachaça, só vivia bêbado. Aí o meu pai foi fazer uma cirurgia. Aí eu fui no hospital, né? Ele estava lá no hospital. Aí ele chegou para mim e falou bem assim, cuida da tua mãe. Eu falei, não, pai, você não vai morrer e tal. Aí ele foi fazer a cirurgia, minha mãe foi para o hospital, meu irmão foi para o hospital, e minha mãe falou, você vai ficar em casa. Que nada, irmão. Fui usar droga. Nossa, teu pai no hospital. Meu pai no hospital. Meu pai morrendo e eu usando crack. Meu pai morreu na mesa de cirurgia. Na hora que meu pai estava fazendo a cirurgia, eu estava usando crack. E minha mãe ligando para casa, eu não estava em casa. Aí depois eu tive a notícia que meu pai morreu. Mas aquilo não mexeu comigo, não. Estava drogado. Drogado. Nem tchum. Aí o corpo do meu pai chegou.
em casa, porque naquela época os corpos eram velados em casa, né? Velado em casa, estava ali. Passou a noite toda o corpo do meu pai lá e eu como um gelo, sentimento nenhum, tal. Mas chegou o momento do corpo do meu pai ser retirado e levado, né, pro cemitério. E eu tinha dado uma saída, tomei uma cachaça, fumei maconha e voltei, né, pro velório. Só que ali o corpo ia sair, a minha mãe chegou e falou: você não quer se despedir do teu pai? Cheguei perto do corpo. Quando eu coloquei a minha mão, eu senti o gelo da morte. Nossa, o desespero. Parece que o efeito da droga saiu. Na hora. Na hora. Nossa, o desespero veio, irmão. Comecei a chorar. Assim, de uma maneira compulsiva. E ali bateu em mim: meu pai morreu, cara. Meu pai morreu. Aí foi enterrado. E passei alguns dias em casa depois daquilo, do choque. Mas depois aí parece que as coisas pioraram. Agora não tinha o meu pai para mim ter medo. Aí, irmão, comecei a roubar dentro de casa, na rua. Não fui só descuidista, agora eu entrava dentro do... Quanto salão de beleza que eu entrei, Vaso. E dizia: eu vou te matar. Agora vi o desespero das pessoas. Agora eu vou dar um tiro na tua cabeça. Só para ver a mulherada assim, gritar, desesperar. Aí teve um dia que eu roubei uma papelaria. Roubei a papelaria, comecei a pegar as coisas assim e tal. Daqui a pouco eu vi um envelope assim cheio. Aí eu falei: me dá esse envelope aí também. A mulher falou: não, isso ali é o meu dízimo. Eu falei: quer saber de dízimo? Que diacho é dízimo? Meti a mão assim, cara. Era o dízimo da mulher. Tinha um envelope e o envelope estava escrito dízimo. Eu peguei aquele envelope cheio de dinheiro. Porque eu acho que cada venda que ela fazia, a porcenta que muita... Ali não tinha esse negócio de Pix, era só dinheiro, né? E eu acho que ali na hora ela já tirava, né? Aquilo que... Eu levei aquilo que era de Deus, mano. Comecei... tinha um pessoal da prefeitura que era liberado, assim, para trabalhar em alguns lugares. Eu chegava, irmão, roubava as máquinas, sabe? Aquelas máquinas de jardim. Chegava ali e falava: ó, levanta a mão. Me entrega, muitas vezes com arma de brinquedo, mas quem vai pagar para ver, né? Ah, sim. Pegava, levava. Então a minha situação assim se tornou de uma forma terrível. Terrível mesmo, que eu não sei como não fui morto. Porque quantas vezes, naquela época, tinha uma galera na Trindade que todo mundo tinha medo, era os DEI. E eu era do centenário. Um dia os DEI chegou assim, no centenário, assim, para matar todo mundo que estava ali. Parece que Deus me escondeu. Eles viram todo mundo. A única pessoa que eles não viram foram eu. Aí eu corri e tal. Deus me livrou ali. Um dia eu estava com o bolso cheio de droga. A polícia me revistou. Não achou a droga. Nossa. Não achou a droga. Quantas vezes eu apanhei da polícia? Quantas vezes? Entendeu? Assim, quantas vezes? Um dia a gente estava numa roda assim, usando droga. Aí tinha um rapaz lá, ele estava com a arma, ele tinha raiva de um rapaz que estava junto ali na roda, a gente usando droga. Ele só levantou o revólver assim, atirou. Pá. Quando ele tirou assim, a bala bateu assim na pedra e passou perto assim de mim. Eu falei: pô, cara, olha, loucura. E ele dando caô, mas na verdade ele queria matar o cara que estava do meu lado, entendeu? Você vê cada situação. E fui me aprofundando de uma tal forma. Aí teve um dia que eu estava em casa, e a minha mãe viu que eu estava naquela ansiedade de usar o crack. Era uma coisa terrível, me transformava. Aí a minha mãe falou: sai daqui de dentro de casa, você não vai mais levar nada aqui de dentro de casa. Aí eu saí assim de dentro de casa. Era uma noite que estava muito frio em Curitiba. Aí eu falei: não, hoje eu vou assaltar. Aí eu pensei: será que eu vou assaltar o ônibus? Será que eu vou assaltar o... Não, vou me esconder aqui. Aí eu me escondi numa rua e fiquei esperando alguma pessoa passar. Aí, de repente, está vindo um rapaz passando. Esse rapaz está passando, com certeza, vindo do trabalho, mochila. E quando ele chegou perto de mim, eu saí daquela moita. Quando eu saí daquela moita, eu fui em direção a ele. Quando eu fui em direção a ele, ele se assustou. Falei: não corre, porque hoje eu estou para matar. Se você correr, eu vou te matar agora. Rapaz, o camarada ficou pálido, tremendo. Eu falei: levanta a mão para cima.
Vou te dar um tiro na cara agora. Ele, pelo amor de Deus, não faça isso, eu estou vindo do trabalho. Não quero saber. Tira a camisa, tira a blusa, tira o tênis, tira a calça. Deixei o cara de sunga. Sunga e meia. Falei, agora vira, corre. Porque se você olhar para trás, eu vou te dar um tiro nas costas agora. Ele saiu correndo, irmão. Peguei a mochila, a roupa dele, saí correndo. Fui para uma valeta lá, onde sempre usava droga, tirava a água daquela valeta para fazer o crack, né? Porque não vinha em pedra. Você tinha que pegar o bicarbonato, pegar a água, esquentar, tirar ali mesmo. Eu usava a própria água da valeta, entendeu? Para tirar a casquinha. Aí fui ali, fui tirando as coisas que estavam dentro. Tinha uma sacola de VT, lembra dos VT? Falei, tô rico. Transporte, VT você comprava tudo, desde pão a droga. Sim, né? É verdade. Aí peguei a mochila dele, só que quando eu tirei uns livros, assim, tinha uns livros de estudo, mas tinha um livro que era a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia assim, olhei, falei, o Deus desses caras é muito pequeno. Joguei a Bíblia dentro da água, junto com as coisas dele, tudo dentro da água. E fui, vendi as coisas dele e usei a droga. E depois que aquilo aconteceu, algo extraordinário começou a acontecer na minha vida, que eu comecei a sentir um vazio, mais vazio ainda que eu sentia. Porque quando eu usava droga, saía no soco, passava aquela sensação. Mas agora eu podia usar todo tipo de droga, que aquela pira não saía. Eu começava a usar crack e eu entrei em depressão. Eu usava crack e vozes falavam comigo, tira a vida. Tira a vida ou me dá uma vida. Tira a vida ou me dá uma vida. Aí teve um dia que eu bati tanto num cara, aquela voz fala, mata, eu quero sangue, eu quero sangue, eu quero sangue. E eu batendo. E o cara era de uma gangue poderosa. E eu batendo no cara. Aí juntou um monte de mulher, me tirou assim, você vai matar o cara. O cara passou uma semana no hospital, na UTI. Só que eu comecei a sentir um vazio, irmão. Me lembrei lá da igreja adventista. Me lembrei quando eu era do Desbravador. Me lembrei dos sábados, né? Assim, quando ia acabando o dia, a gente fazia umas brincadeiras. Tinha até uma cantiga, né, que a gente fazia. Escravo de Jó, jogava caxangá, vira, volta. E comecei a lembrar das escolas bíblicas. Comecei a lembrar dos amor dos irmãos. Aí eu comecei a chorar, irmão. Falei, não, eu tenho que sair dessa vida. Estava deitado assim, numa valeta, assim, caído, todo mijado, todo cheio de droga. Olhei para um lado, assim, uma ratazana, um monte de latinha que eu usava. Eu ficava passando a mão assim para ver quanta... Nossa! Eu falei, não, eu preciso sair dessa vida, senão eu vou morrer. Tive uma overdose, fui parar no hospital. Aí teve uma segunda-feira que eu falei, não, eu não vou usar nada hoje, não vou beber. Passei o dia inteiro em casa. A minha mãe até estranhou, você está doente? Eu falei, não estou doente, mãe. Mãe, eu vou ali na igreja. A minha mãe, o quê? Não, eu vou na igreja. Qual igreja? Eu não sei, mãe, mas eu vou na igreja. Sua mãe não era crente? Não. Ela entre aspas, era católica, mas não era, como que diz? Praticante? Praticante, não era praticante. Entendeu? Ela... Aí eu fui, irmão, saí, comecei a procurar uma igreja, né? Sabia que tinha um adventista mais lá na frente, mas eu entendia que os cultos da adventista era quarta, sábado ou domingo, alguma coisa assim. Eu acho quarta, sábado e domingo, acho que era isso. Sabia que na segunda não tinha. Só que eu me lembrava que tinha uma Universal que ficava aberta ali na canaleta do Centenário todos os dias. Todos os dias que eu passava ali, eu via aquela igreja aberta. Eu falei, não, aquela igreja vai estar aberta. Só que cheguei lá, estava fechada. Entendeu? Já estava fechado, não sei se foi um culto relâmpago, eu não sei como que foi a reunião deles, que já naquele dia estava fechado. Aí eu falei, se Deus não me quer não, eu vou usar droga mesmo. Aí eu falei, eu vou lá pro bar do Seu Noel. Aí eu estava indo na canaleta, assim, já querendo ir pro bar, e comecei a ouvir uma gritaria tal. Eu falei, nossa, é briga. Aí eu falei, não, vou atrás ver o que está acontecendo. Aí eu saí correndo assim, né, para ver o que era aquele movimento, e de repente eu vi que era tipo assim num salão. Falei, não é briga. Aí eu olhei assim para cima, tava uma placa, Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Olha, aqui tem um culto.
Falei, não vou lá no São Noel, vou entrar aqui. Só que quando eu entrei dentro da igreja, pensei que a igreja estava cheia. Mas quando eu entrei dentro da igreja, só tinha um irmão em cima do altar orando. Não tinha mais ninguém na igreja, era só ele. Eu falei, meu Deus, de onde está vindo essa gritaria? Aí eu entrei ali, sentei na cadeira e ele não estava orando de joelho, estava orando de pé. Ele viu que eu entrei dentro da igreja, não falou nada, continuou a oração. Só que a oração dele era assim, 2 palavras audíveis, né, que eu entendia, e as outras eram em língua estranha, mas eu nem sabia o que era em língua estranha. Ele começou a orar em língua estranha ali e tal, e eu não entendia nada. Só que eu queria sair e não conseguia sair. Como se uma força me colocou ali naquela cadeira e falou, fica aqui. Só que quando ele estava falando em língua estranha, era como que saía algo do altar, vinha no meu peito e batia. Eu tomava uns socos. Uns socos assim, e eu querendo sair daquela posição e não conseguia. Mas quando batia dentro de mim, era como que o vazio que estava era preenchido. Cada soco era como que se algo entrasse dentro de mim, preenchendo aquele vazio, entendeu? Aí quando acabou aquela oração, eu não entendi nada. Unção, né? Nada. Isso, mas eu não entendia, eu não sabia o que era unção, não sabia nada, não sabia o que era língua estranha. Aí eu cheguei pro cara e falei, pastor, quando tem culto nessa igreja que eu quero voltar de novo? Aí ele falou, olhou assim para mim, você é crente? Eu falei, não sou crente, mas eu quero vir aqui na igreja de novo. Ele falou, culto aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente não dá folga pro diabo. Aí, não, beleza, então amanhã eu vou vir. Ele falou, você vai vir mesmo? Vou. Cheguei em casa diferente. A minha mãe falou bem assim, onde você estava? Eu falei, não, mãe, não falei que eu ia para a igreja, eu fui para a igreja. Terça-feira, não saí de casa, só saí para ir para o culto. Aí já o culto já teve palavra, já teve... Só que eu não entendia nada, mas fui para o culto. Quarta-feira, não saí de casa, fui para o culto de novo. Só que quinta, eu resolvi dar uma saída, eu encontrei um amigo meu, aí um amigo meu chegou e falou bem assim, Racionais, chegou um bagulho novo na cidade, tá na minha mão, vamos usar? Eu dou uma prova aí para você. Aí ele falou, é um haxixe da melhor qualidade. Falei, não, beleza, vamos fumar, vamos bolar. Era uma maconha, né? Nem haxixe era uma maconha que ele disse que era... Naquela época estava saindo as maconhas hidropônicas. Aí começamos a bolar ali e tal. Ele pediu, deixava aí. Comecei a deschavar, mas nunca gostei de bolar. Porque na linguagem, né, eu bolava só pastel. Eu não sabia bolar, entendeu? Para mim, tudo bem, mas assim, para bolar para os outros, pasteleiro, traz a coca e tal. Eu não gostava de bolar. Então, eu estava bolando ali e tal. Daqui a pouco, uma voz falou assim comigo, esse aqui não é mais seu lugar. O que você está fazendo aqui? Mano do céu, que medo que me deu. Eu falei bem assim, poxa, eu não usei nada ainda, eu estou ouvindo. Olhei, porque geralmente quando eu usava cola, eu tinha uma pira que eu via o pé grande. Não, diante de Deus, não, eu via, eu ia para uma mata. O pé grande ficava assim, era meu amigo, olha a pira. E ele falava comigo, o pé grande, entendeu? Era um ser assim que o braço era pequeno, olha as paranoias. O braço era bem pequenininho, as pernas grandonas. Você se lembra do... Meu Deus, de um desenho que tinha com um cara que tinha uma clava na mão? Capitão Caverna. Se lembra do Caverna? Então era igualzinho o Capitão Caverna. Caraca, só que ele era grandão. Grandão, ele vinha lá de cima, afinando e engrossando. Era grandão, assim, as pernas grandonas. E ele ficava do meu lado quando eu estava só... Baforando ali. Um dia eu estava baforando cola numa lagoa, eu estava comendo a cola. Não, era sério. Você vê, eu tinha um demônio de estimação. Aí o cara puxou a cola, eu estava engolindo essa cola com cola e tudo. O cara falou, cara, você está morrendo, cara, você está engolindo a cola. E o meu amigo pé grande ria para mim, e eu naquela pira pro pé grande. Você vê a situação do homem. Só que eu ouvi uma voz, cara. Aí eu peguei assim a maconha, joguei na mão do cara e saí correndo, não falei nada desse meu amigo. Joguei na mão dele, ele falou, o quê, cara? Nada. A polícia, nada. Saí correndo, fui para casa. Não chegou a usar? Não usei. Aí quinta eu fui no culto, sexta eu fui no culto,
Sábado eu fui no culto. Interessante que uma semana atrás eu estava caído assim, ó como que Deus é, eu estava caído, bêbado. Aí passou uma irmã, olhou assim para mim, eu tô orando por você. Aí eu olhei para ela, vai, sua desgraçada. Comecei a xingar. Aí ela olhou para mim, eu tô orando por você. E foi. Aí, uns dias anterior, num sábado, eu estava lá chapado, bêbado. Aí entrou uma irmã, que era uma mercearia e um bar, né? Uma irmã, assim, estava vestido nos tranjetos do lado dos crentes, né? E eu comecei a mexer com ela. Ei, tal, ei, gata, não sei o quê. Feio para mais de metro, drogado e mexendo. Aí só que ela deu atenção para mim. Falou, oi, tudo bom? Eu falei, tudo bem, vamos sair? Ela falou, bora, vamos sair, vamos marcar um encontro? Falei, vamos. Cara, eu falei, que louca, vamos. Aí ela falou, só que você tem que ir comigo na igreja, o encontro vai ser na igreja. Eu falei, quê? Qual igreja? Ela falou o nome da igreja, né? Te espero lá nesse dia. Era um culto de jovem, desde lá eu nem sabia, eu pensando que a mulher estava dando em cima de mim. Mas aí eu bebi tanto que nem me lembrava mais que igreja que era, onde que era e tal. Mas, por coincidência, eu estava indo na igreja a qual essa jovem me chamou para ir. Aí, nessa quinta-feira que eu cheguei lá, vi ela lá, né? Aí eu já vi mais pessoas assim, uma mocidade e tal. Aí eu fui quinta, sexta, sábado, fui domingo. Aí domingo eu aceitei Jesus. Domingo eu, junto com o irmão da minha esposa e mais um rapaz, aceitamos Jesus, né? Naquela época eu não era casado, minha esposa hoje, eu aceitei Jesus com o irmão dela. Aí aceitei, né? E quantos anos, pastor? Eu já estava com 23 para 24 anos. 23 para 24 anos, acho que era isso, sim. Aí eu aceitei Jesus. Aí só que eu aceitei Jesus na Deus e Amor, irmão. Eu era paranista, flamenguista, assim, um extremo, saía no soco, né? Saí no soco com a própria torcida do Paraná. Loucura, irmão. E eu era paranista naquela época. E as pessoas, esses jovens que começaram a andar comigo, começaram a me ensinar a doutrina da igreja. Eu tinha um boné da Fubuia. Eu andava igual um maloqueiro mesmo, entendeu? Não estou dizendo que as pessoas que usam são maloqueiros, mas meu estilo de andar. Andava com a touca do Paraná que arrastava no chão. Deus é tão tremendo que me livrou do Paraná. Nossa, eu lembro dessas toucas, hein? Meu Deus. Aquelas toucas. Aí eu comecei a andar com esses meninos, ele começou a chegar e dizer assim, isso não pode, aquilo ali não pode. Falei, que tá louco? Aí eles chegaram, você vai ter que jogar essas roupas dos Racionais tudo fora, porque não pode, é do diabo. Mas aqui do diabo nada, eu que comprei, não é do diabo não, é minha. Não, você vai ter que jogar fora. Esse boné aí você vai ter que jogar fora. Essas bermudas, tudo aí você vai jogar fora. Eu falei, então vou andar pelado, que eu não tenho nada disso. Aí eu comecei a andar assim com eles, aí eu falei, então tá. Aí ele chegou para mim, né, um dos que andava comigo, falou, ó, ali tem um brechó. Leva essas roupas tudo aí e toca por roupa de crente. Irmão, levei todas as minhas roupas, troquei por umas calças lá e pelo um terno. Sabe aquele terno fininho? Eu não sei. Eu não sei que diacho, que material aqui, que coça, irmão. Um negócio que coça e tal. Troquei por aquilo. Uma calça feia que eu tinha, meu Deus do céu. Tinha até uma foto esses dias. Falei, meu Deus, como que eu usava essa calça? Uma calça que, entendeu? Dos anos 30, nem 40, era dos anos 30, assim, mas era social. E comecei a entrar na doutrina da igreja. Comecei a participar dos cultos, me interessar, comecei a orar, entendeu? Eu orava assim 40, 50, uma hora, todo dia eu orava, sentava assim, enjoelhava, meus irmãos chegavam, não, mãe, o neguinho tá ficando doido, mãe. Parei de assistir televisão, comecei a me aprofundar mesmo, orar, sem conhecimento nenhum. Né? Intenso mesmo. Uma oração. Eu tinha um monte de revistinha. Eu tinha mais de 500 revistinhas em quadrinho. Tinha do X-Men, do Homem-Aranha. Gostava muito de ler do Conan. Eu tinha um monte de revistinha do Conan. E para mim não ir para a rua, eu ficava em casa lendo. Aí ali o Conan tinha o deus dele, né? Que era o deus da montanha e tal. Aí quando eu ia ler o nome do deus
do Conan, eu não lia mais, né? Porque eu já tinha lido o Gênesis, Êxodo, e eu tinha entendido que só tinha um Deus. Aí quando eu chegava no nome do Deus de Conan, eu colocava o nome de Jeová. Olha só a pira. Aí eu falei, não, tem que me livrar dessas revistas. Troquei, irmão. Eu levei numa revistaria lá que trocava. Algumas eu vendi lá e tal, troquei por algumas coisas. Me desfiz de tudo mesmo, irmão. Parei de assistir televisão, entendeu? Chegava em casa e ia direto pro quarto ler Bíblia. Eu lia Bíblia a tarde toda. A noite toda, assim, quando eu chegava, era oração. Aí eu comecei a ter manifestação de visões de Deus. Deus me deu umas visões. Um dia eu tive uma visão do Apocalipse, algo assim, muito forte mesmo, em questão do anticristo. Entendeu? Deus me mostrava a terra girando assim, 3 pessoas que eram identidade de um negócio assim profundo mesmo, algo assim extraordinário, entendeu? Eu chegava pro meu pastor, cara, Deus está te mostrando algo, tal. E comecei a orar. Só que teve um dia que eu cheguei no culto e a pregação foi de Isaac e Rebeca. E Deus deu Isaac para Rebeca, assim, formaram uma família, e eu comecei a ter desejo de ter uma família. Saí daquele culto, eu morava ali no Centenário, e a casa que eu morava tinha um grande quintal. Eu cheguei ali enquanto minha mãe estava preparando, porque eu fazia jejum. Só que o meu jejum era louco. Começava de manhã, entregava à noite, e tudo que eu não comia durante o dia, eu comia à noite. Aí mãe estava lá, eu preparei lá um virado de coisa, deixei esquentando e fui lá fora, ajoelhei e falei bem assim, Deus, se o Senhor mudar a minha história e me der uma família, eu prometo para o Senhor que a minha filha chamará Rebeca. Mas como, né? Se casasse e não tivesse filho, ou se os filhos que viessem seria só filho em vez de filhas, sim, né? Só homem, né? Só homem. Fiz essa oração. Aí agora, quando eu fiz essa oração, eu tinha uma fita da Cassiane, né? Colocava lá e começava a imaginar as irmãs que estavam ali solteiras, né? As jovens que estavam ali solteiras na igreja. Eu falei, eu vou começar a observar essa e essa. Aí eu comecei a olhar mais para uma menina, a maneira que ela se postava. Eu falei, não, essa moça é espiritual, eu nunca vi ela com brincadeira e tal. Eu via que ela ia para as vigílias, eu falei, não, essa aí vai... E eu comecei a ter intimidade com ela, né? Eu sempre estava com os irmãos dela e sempre estava geralmente na casa dela, viu o que ela passava para ser crente. Eu falei, não, essa mina aí é de Deus. Aí um certo dia, né, eu orei em casa, tal, falei, eu vou dar um jeito de chegar nela e perguntar para ela se há possibilidade da gente orar para namorar, porque eu vejo que ela não tem ninguém, e eu percebia que tinha muitos jovens naquela época se destacando, né, assim, ministerialmente. Aí eu falei, antes que ela se interesse por alguém aqui e tal, eu vou chegar nela. Mas sempre medroso, né, não tinha as drogas mais. Cheguei para uma amiga nossa em comum, falei, Juliana, você tem como chegar para a Rosane e perguntar se há possibilidade de a gente orar para poder namorar? Eu percebo que ela não tem namorado, será que podia? Ela falou, não, tudo bem. Aí, naquele culto, ela não tinha ido no culto, naquele culto e tal. Aí eu fui com a Juliana até a casa dela, né, porque a casa da Juliana era do lado. Ela entrou dentro da casa desta jovem para conversar com a jovem, né, perguntar, né, que tal, se... Aí eu ali na expectativa, né, confiando na oração que eu fiz. Vou ter uma família. Senhor, obrigado, vou procurar um trabalho agora e tal e tal. Não, nessa época eu já estava trabalhando, acho que eu estava trabalhando num lavacar. Aí a menina veio lá de fora, lá da casa, cabisbaixa. Chegou perto de mim e falou bem assim, posso te falar o que ela falou? Eu falei, por favor, seja sincera. Ela disse para chutar que é macumba. Mano, nunca chorei tanto na minha vida. Ela ri agora. Mas mano, chorei, cara. Ali na frente da menina, não. Eu falei, não dá nada e tal. Aí mas eu o coração rapaz, apertado. decepcionado, mano. Falei, Senhor, eu nasci para sofrer mesmo. Aquela noite eu chorei a noite toda, irmão.
de soluçar da minha mãe chegar e falar bem assim, neguinho, um cara de 23 anos, hein? Chorando e falando, Deus, não é comigo, Deus, mais uma frustração. E o inimigo é oportunista, né? Volta para as drogas. Vai lá, dá uma cheirada agora, cara. Você estava no mundo, você tinha um monte de mulher, mulher não, né? Entre as pessoas, tanto que corria atrás de você, não faltava. Eu falei, meu Deus. Aí só que veio um refrigério, mano. Veio um refrigério e tal. Aí no outro culto, eu fui no culto, cheguei decepcionado na igreja, assim. Aí veio uma palavra. Eu não esqueço, e o pregador dizia bem assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E eu comecei a ler muito Paulo, vi que Paulo era solteiro, e comecei muito a me espelhar em duas missionárias, né? Da Deus do Amor. Uma até agora casou. Uma delas era a jovem Ariane, pregava demais, meu Deus, prega demais. E a missionária, meu Deus, a senhora de idade lá, qual que é o nome dela mesmo, Rosana? Meu Deus, Rosana, também esqueceu. Esqueci, Vaso. É uma senhora muito usada na Deus de Amor, acho que ela deve ter, Maria Lorena. Maria Lorena. Na época que eu aceitei Jesus, ela já tinha uma certa idade e ela se entregou só para a obra. Deus falou com ela que ela não ia casar, então ela teve um namorado, deu errado, e ela falou, não, eu vou me aplicar. Já tinha pregado em nações, eu falei, não, vou ser igual a Maria Lorena. Aí eu esqueci o negócio de namorar. Esqueci, comecei a buscar, irmão. Ia pro monte, Vaso, de bicicleta. E só que o monte que a gente ia era lá no Pantanal. Conhece o Pantanal? Pinhais? Não, lá no zoológico. Nossa! Lá no ali é o quê? Sítio Cercado, Alto Boqueirão. Ia de bicicleta. Teve um dia que a gente estava na campanha de 7 dias e eu ia levando um miserável atrás, na bicicleta. A gente ia reservando. Varão, o pneu estourou. A gente foi no aro. Mas não quebramos a campanha. E campanha. Lá tinha muito círculo de oração e era de manhã. E eu gostava muito do círculo de oração, que era os cultos mais avivados. Era os cultos das mulheres de oração. E buscando, irmão. Buscando. Aí eu me entreguei assim mesmo ao ministério. Aí eles tinham um ministério lá que chamava Daniel. O que é o ministério de Daniel? Era um ministério a qual você se preparava para si quando for para acabar. E me diz, filho, era um ministério que você se preparava para se tornar um obreiro, né? Só que você tinha que fazer 6 meses de oração. As mulheres se tornavam Ana, era o ministério de Ana, e os obreiros Daniel. Só que você tinha que fazer frequentemente, durante a semana, você poderia faltar 1 ou 2 dias. Entendeu? Você tinha que fazer ali, consequentemente, 5 dias, ou esporadicamente, mas tinha que completar os 5 dias. 5 dias. Ali de oração. E era das 7 às 8 horas. Eu congregava no Centenário, e um pastor que também era um ex-usuário de droga, começou a dirigir uma igreja da mesma que eu congregava, né, uma congregação, no São Domingos. Então eu passei a congregar com ele no São Domingos. Eu saía do Centenário, ia para o São Domingos. E comecei. Consequentemente, isso. Já tinha se passado 1 ano, já tinha tomado um fora, né? E eu continuando ali, buscando a Deus, porque essa pessoa congregava no Centenário. Eu falei, não vou congregar no Centenário, ver essa pessoa direto, vou lá. Comecei a congregar no São Domingos, e orando e tal. E um dia estou indo para o culto, irmão. Estou indo para o culto com aquele terninho, o único terninho que eu tinha, preto, coçava até a alma. E, de repente, eu vi o rapaz que eu roubei ele. Nunca mais tinha visto aquele rapaz, nunca mais, entendeu? Eu vi o rapaz assim, conheci ele na hora. Só que ele olhou assim para mim e não conheceu. Falei, meu Deus, e agora? Se esse camarada me conhecer, vai me entregar para a polícia, eu vou ser preso e tal. Corri para dentro da igreja. Mas quando eu estava indo para a igreja, a voz que falou comigo para mim não usar droga, que não era mais o meu lugar, falou assim comigo, peça perdão. Cara, eu falei, não vou pedir perdão, isso é coisa da minha cabeça. Joelhei e comecei a orar. No outro dia eu estou indo para a igreja.
eu vejo o rapaz de novo. De novo. Falei, não, isso é impossível. Falei, passei para o outro lado da rua e a voz falou, filho, vá pedir perdão. Mas o medo, qual seria a reação do rapaz? Joguei os documentos dele tudo fora, usufruí do que estava dentro da carteira dele, dos VT, né? E na situação que eu se encontrava ali, não tinha como reverter aquilo que eu extraí dele, não tinha como eu pagar. Falei, não, esse cara vai me entregar para a polícia, eu estou lascado. Fui orar. Aí no outro dia eu falei, não vou 7 horas, não vou esperar para ir 8 horas e vou por outra rua, para mim não encontrar com ele. Fiz tudo isso, mas não deu certo. Porque quando eu estava chegando perto da igreja, quem que eu encontrei? De novo. O rapaz. E agora a voz mais nítida já lhe disse, vá e peça perdão. Aí eu atravessei a rua, falei, espera um pouco aí. O rapaz olhou assim, eu falei, estou aqui para te pedir perdão. Ele olhou assim, mas perdão por quê? Quem é você? Aí eu disse, você não está me reconhecendo? Não, nunca te vi na vida. Eu falei, sim. Infelizmente, foi num momento não muito adequado, porque certo dia, assim, eu disse que ia te matar, subtraí algumas peças de roupa tua, levei a tua mochila, aquilo que estava inserindo dentro da mochila, a sua carteira, e disse para você sair correndo, porque senão ia tirar a tua vida. Eu estava esperando qualquer reação dele. Mas a reação que ele teve me chamou a atenção. Ele começou a chorar. Chorou. As lágrimas caíam assim. Eu falei, cara, por que você está chorando? Me desculpe, cara. Tinha alguma coisa importante que eu roubei teu? Ele, não, você não entendeu. É que naquele dia que você me roubou, eu cheguei na minha casa, dobrei o meu joelho e pedi para o meu Jesus te salvar. Uau. Então, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E isso aí eu carrego até o dia de hoje, o que Deus fez para me salvar. A situação que Deus preparou para alguém orar por mim. Mas, para finalizar, aí eu já estava na igreja, entendeu? Aí teve um dia que esta pessoa que disse que não queria namorar comigo, isso passou um mês e pouco, essa pessoa chegou e falou que queria conversar comigo. Só que usou a mesma pessoa, né? Que foi levar a mensagem a Juliana. Juliana chegou para mim e falou bem assim, Nerivanda, a Rosana disse para você passar na casa dela, que ela quer conversar com você. Falei, por que ela não conversa aqui comigo na igreja? Ela falou, não sei. Ela quer conversar com você. Aí eu fui na casa dela, tal, já não tinha expectativa de nada, não, entendeu? Só que eu acho interessante que uns dias antes eu fui para São Paulo. Tinha caravana, né? As caravanas que tinha para ir lá no Templo da Glória, lá na Conde de Sarjeta, na Igreja de Deus de Amor. Eu falei, não, vou lá e tal. Cheguei lá, vi paralítica andar, umas coisas extraordinárias. Muita gente desce a lenha na Igreja de Deus de Amor, na Universal, mas não conhece, né? Fala mal do Valdomiro. Sei que todo homem vai ter as suas falhas, entendeu? Mas eu vi paralítica andar, não foi comprado. Pessoas, entendeu? Que você via que tinha deficiência na perna, osso foi restaurado, coisas assim extraordinárias aconteceu. E eu passei, eu acho que um dia completo ali, um dia e uma noite. Eu vi coisas tremendas, eu falei, nossa, e guardei aquilo para mim, real. E eu queria contar para as pessoas, né? Queria contar pro Marquinho, pro Tiago, aquelas pessoas que andavam comigo ali, né? Aí eu cheguei de São Paulo, a primeira coisa que eu corri foi para a casa do Marquinho, né? Que é a casa da menina que eu gostava. Fui para a casa do Marquinho. E interessante que quando eu fui para a casa do Marquinho, ela estava limpando a casa. Estava limpando a frente da casa, assim. Limpando ali. Quando eu cheguei, eu vi ela limpando. Mano, a mesma voz que falou comigo, que o lugar não era meu ali, que era para mim pedir perdão, falou nitidamente comigo. Mas uma voz audível, não é algo assim que as pessoas dizem que é dentro da gente. Uma voz que eu entendi, uma voz mesmo falou. Ela hoje limpa esta casa, mas no futuro estará limpando a sua. Aí eu falei, vai ser a minha empregada. Porque eu não tinha mais fé que ela seria, né?
Deus... Aí ela foi para São Paulo também, tal, voltou. Aí em questão é isso. Só que ela não foi junto comigo, foi em outra caravana que teve outro dia. Aí cheguei na casa dela, porque ela pediu para conversar comigo. Ela chegou, Nerivando, aquele dia que você pediu para namorar comigo, eu tô aqui para te pedir perdão, porque... Aí eu falei, eu não quero me lembrar daquele dia, porque eu sofri demais, né, pelaquilo que você falou. Ela, não, é que aconteceu algo depois daquilo. Eu falei, que algo? Eu comecei a gostar de você. Mas eu falei, poxa, mas como que alguém que era macumba se torna alguém... Não, mas eu não gostava de você mesmo. Mas depois daquele dia eu tive um sonho. E este sonho, eu via eu e você dentro de um grande ônibus. E quem estava dirigindo esse ônibus era uma obreira lá, que o nome dela é Efigênia, né? Porque lá na Deus de Amor, as mulheres não têm uma certa qualificação, igual na Assembleia, né? Igual em certas igrejas, que pode se tornar pastora, pode se tornar... Tem evangelista de nome, missionária de nome, só assim, não de separação assim ungida e tal. E essa irmã Efigênia era uma pastora. Era uma pastora que tomava conta de uma certa igreja, mas era conhecida como obreira. E ela estava dirigindo esse ônibus e a partir deste dia eu comecei a gostar de você. Você aceita namorar comigo? Ela que pediu. Eu falei, não. Aí eu falei, nós temos que orar primeiro, né? Vamos orar primeiro, né? Vamos orar primeiramente, porque vamos ver o que Deus fala. Irmão, no outro dia eu estava lá, Deus falou que sim. Você já falou, já. Não, sério, eu nem dormi, irmão. 7h da manhã eu cheguei lá e falei, Rosana, Deus confirmou para mim nesta madrugada. Entendeu? Aí começamos a namorar, noivamos com 6 meses, né, Rosana? Casamos rapidinho, porque lá você tinha que casar rápido, porque senão você entrava de prova, né? Casamos muito rapidamente ali, sem nada, irmão. Sem geladeira, naquela luta terrível, uma luta, casamos e tal. Só que logo quando a gente casou, ela já engravidou, porque não podia tomar anticoncepcional, isso não podia tomar naquela época. Hoje já mudou muito. Usos e costumes da igreja mesmo. Usos e costumes. Ela já engravidou. Aí a luta para colocar o nome. Porque ela já começou a escolher os nomes e tal. E eu me lembrei da oração. Mano. Rebeca e tal. Aí eu cheguei para ela, falei bem assim, eu vou colocar o nome da criança. Eu que estou com a criança aqui, é você que vai colocar o nome. Nós temos que escolher, que não sei o quê. Aí eu falei bem assim, então vamos combinar. Se nascer menina, eu vou colocar o nome. E sair menino, você vai colocar o nome. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu falei, se nascer vai ser Rebeca. E pensa, irmão, a rejeição da minha família. Que Rebeca, que diacho é Rabeco, que não sei o quê, vai nome feio desse na menina e tal. Eu falei, não, o nome vai ser Rebeca. Até ela questionou o nome também, mas é Rebeca e tal. Não, vai ser Rebeca. Aí quando ela foi fazer o exame... Menina. Aí, não tem que ser Rebeca. Eu falei, para te ajudar, vai ser Rebeca Maiara, mas vai ser Rebeca. Rebeca e tal. E foi eu que fui lá dar o nome mesmo, né? Ela estava lá, cheguei lá no cartório, vai ser Rebeca. E coloquei o nome todo de referente. Rebeca com H, com BH, falei com K. Não, esse nome é profético e tal. Nasceu a bendita da Rebeca. Então, o que eu quero dizer com isso, com você que está me ouvindo, você que talvez não seja... não que quero dizer evangélico, talvez você que não aceitou a Cristo. Eu sou prova viva que Cristo pode mudar uma história de uma pessoa. Amém. O poder de Deus, ele pode salvar, mudar, restaurar. Depois disso, quantas experiências, meu irmão, eu tive, Jackson, com Deus. Experiências assim notórias de Deus trazer coisas para dentro da minha casa, de Deus mudar sentenças, de Deus mudar situações, da mão de Deus prover, agir de uma forma extraordinária. Então você que ouviu esses testemunhos, essa breve verbalização do muito daquilo que Deus já fez na minha vida, não espere muito tempo. Você que se encontra nas drogas, nos vícios, na depressão, na ansiedade,
ansiedade. Jesus, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua situação. Hoje eu tenho um ministério mais voltado para cura, libertação, porque o mesmo Deus que me curou, eu creio que por intermédio daquilo que ele me entregou, ele pode salvar muitas vidas. Eu tenho fundamentado meu ministério muito no Salmo 103, 3, que diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas enfermidades. Esse Deus, ele é poderoso, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma, ele muda o caráter, ele transforma um homem. Hoje eu sou casado com a mulher que eu sonhei para casar, uma mulher que me ajuda, uma mulher que é um braço no meu ministério, alguém a qual Deus proporcionou na minha vida. A promessa hoje está com 22 anos, né, Rosana? A Rebeca, 22 anos a Rebeca tem hoje, porque Deus, ele constrói, constitui, e ele entrega em nossas mãos sonhos. Então eu quero que esse testemunho seja bênção para a tua vida, para a tua casa e para o teu lar. Amém. As mãos que outrora estavam ali fazendo, né, Sim. uso de drogas, hoje o pastor está pelas igrejas aí, em Curitiba, fora de Curitiba, viajando aí em algumas cidades, estendendo as mãos e declarando cura, declarando libertação. Milagre. Isso é tremendo, pastor. Não tem o que pague isso, sim, né? Já vi vida ser transformada por intermédio daquilo que Deus me entregou. Hoje, o que eu recebo de ligações de casais que estão passando por situações assim, por uma palavra profética, Deus muda a situação, pastores mesmo, a qual estão passando por certas situações, entram em contato, a gente libera uma palavra. Já vi paralítica andar por intermédio do meu ministério, pessoas sendo curadas, câncer sendo expelido, pessoas sendo libertas. Então Deus, eu não sei nem como expressar a minha gratidão a Deus, porque, como já falei, já era para mim estar na sepultura há muito tempo, entendeu? Não sei o porquê, Deus me escolheu. Não sei o que Deus fez, viu em mim, né? Porque quantas pessoas que andavam comigo hoje se encontram mortas, outras nas prisões, outras continuam aprofundadas nas drogas, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E quando Deus ele escolhe alguém, né? Se a gente for para a Bíblia aqui, né? Quando Deus escolhe alguém, aquela pessoa ela vai cumprir o propósito dela, né? Seja em honra ou em desonra. A gente pegar Sansão foi o homem escolhido pelo Senhor. E Sansão, ele quis viver a vida dele da maneira dele, né? Os pais falavam, não faça isso, não case com essa mulher. E Sansão foi lá e casava, né? Ele desobedecia as ordens, não toque nada impuro. Ele ia lá no leão, tocava. Tudo que não era para fazer, ele fazia, né? E ele cumpriu o ministério dele, cumpriu o chamado dele, né? Mas ele morreu em desonra, né? Então, assim, quando o Senhor escolhe uma pessoa, essa pessoa ela vai cumprir o propósito. Aí depende se ela quer acabar como Sansão em desonra ou como Davi, né? Em honra. Davi também foi um homem que também cometeu vários pecados, vários erros dentro do seu ministério, da sua vida, né? Sua trajetória na terra. Mas ele terminou os seus dias em honra, né? Em farto de dias, a Bíblia vai dizer, né? Então, que maneira que você tem escolhido viver a sua vida? Se você for um escolhido do Senhor, se o Senhor escolheu você vai acabar a sua vida em honra ou em desonra. O Senhor quer que você termine em honra, mas o caminho está diante de você. Estamos chegando mais a um finalzinho do nosso Feolicast. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir as nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram. Foi um prazer ter você com a gente aqui até o final. Pastor Nerivando, muito obrigado pela tua presença, teu testemunho é maravilhoso, eu me emociono aqui, ao mesmo tempo a gente ri e chora, porque é um misto de sensações que o teu testemunho traz para as nossas vidas. O Senhor é o grande homem de Deus, que Deus continue lhe usando e lhe abençoando por essa terra, em nome de Jesus. Amém, eu que agradeço, filho, pela oportunidade assim cedida, que este podcast possa ser um canal ao qual muitas pessoas virão aqui para enriquecer, engrandecer o nome do Senhor. Deus continue abençoando a tua casa, teu lar, a tua família, e que as bênçãos de Deus continuem sendo transbordantes sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.